terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, Bragantino até aqui. O Brespon, o treinador palmeirense, repito, o que já trouxe pra gente. Vai entrar nessa segunda linha, a gente vai ver como que vai se comportar a partir disso. Aqui em off a gente estava conversando, né, sobre as possibilidades desse segundo tempo até conversando aqui com o Praz, ele deu um posicionamento em relação ao Estevão, né? Acho que esse jogo é para o Estevão jogar aberto mesmo, porque pelo meio campo não vem dando muito certo. Muito bem, quando apita Marcelo de Lima Henrique, rola a bola, começam as emoções, você vem com a gente, vem ligado, vem ligada na tela do Premiere, este é o segundo tempo, vai dando o Bragantino, estamos de olho claro lá no jogo do Maracanã, por enquanto vai empatando, o Flamengo vai empatando com o Botafogo por 0-0, resultado bom para o Massa Bruta que vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Você acompanha com a gente, daqui a pouquinho às 8h30 tem no Sport TV Internacional e Mirassol. E na sequência desse jogo vem o fechamento para passar a régua numa rodada que teve o Vasco de Diniz vencendo, para mim 3-0 já é goleada, né? Goleando o Fortaleza, expulsão, desde o comecinho para o Bahia, depois expulsão no Vitória, que teve um Corinthians e Santos também muito agitado com expulsão, com gol anulado, que teve um Grêmio e São Paulo, teve gente reclamando da marcação do pênalti para o São Paulo, o Grêmio reclamou, enfim, uma rodada muito cheia. Tem Clássico Mineiro também, às 8h30 tem Cruzeiro e Galo, o fechamento vai passar a régua. E tem o nosso jogo, com o Palmeiras indo para o campo de ataque, cortou o Pedro Henrique. Tem Bragantino chegando à liderança do Campeonato Brasileiro. E tem falta também, falta sobre Eduardo Sacha. Ô Isa, e rapidamente sobre Estevão, no meio campo ele vem recebendo a marcação individual, né, uma marcação por encaixe, e nessa proposta, quando ele joga pelo meio, ele tem um pouquinho de dificuldade, o Estevão tem uma qualidade absurda, mas jogando por dentro, de costas para a marcação, ele tem um pouquinho de dificuldade para girar, então a gente percebeu no primeiro tempo essa dificuldade dele, de gerar jogo por ali, aberto, ele vai ter um pouquinho mais de liberdade, vai conseguir levar essa bola com mais qualidade e atuar propriamente nesse setor ofensivo. Vamos ver o que nos reserva esse segundo tempo aqui em Bragança Paulista. Como foi movimentado o primeiro, que seja também movimentado o segundo tempo. Aqui tem o Verdão indo para o campo de ataque com o Piquerez, já cruza para o setor ofensivo o lateral esquerdo do Palmeiras. Caindo por ali o jovem atacante Luigi, entrou para o segundo tempo na vaga de Alan, deixou o campo também Facundo Torres entrando Maurício. Tapinha ali com Emiliano Martinez, Murilo. Mais atrás, Gustavo Gomes. Gomes que no primeiro tempo, vocês viram, né? Saiu reclamando ali da arbitragem. Falou que o Marcelo de Lima Henrique tá picotando demais o jogo. Aqui tem Estevão, tenta passe e consegue com Flaco Lopes. Já passou o Maurício, limpou o Flaco Lopes, carrega a marcação com ele. Tem jogador reclamando, pegou de primeira, Richard Rios. Acabou isolando o meio-campista do Palmeiras. E o Gabriel falou, pô, brincou com o nosso repórter. Só de fazer gol sim. Não é tanto não, né, Gabriel? Mas foi importante hoje fazer esse gol pela equipe do Bragantino. Agora são 15 gols, viu, Isa, que o Gabriel tem na carreira. A meu favor, acho que só fez um, Isa. É? Nessa contagem pessoal aí? Classificação na tela para você. Com o Bragantino assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Ó. O Bragantino vai chegando a 20 pontos, uma vantagem importante que tem no jogo de hoje com esse placar com gol de Gabriel. O Palmeiras tem 19 pontos e o Flamengo, o terceiro, tem 18. Olha o Bragantino chegando lá com o Lucas Barbosa pelo lado direito, tem jogador caído na área do Palmeiras, escorregou o Gomes, linha de fundo, vem Sacha, cruzamento, chegou o Everton, bola ainda viva, bate, rebate, tira a marcação do Verdão. O Gomes escorregou durante a construção da jogada do Bragantino, não sei o timing que ele perdeu com isso. Olha o John, encarando o Richard Rios, tá amarelado, está muito precavido na marcação. Sobrando bola agora com o Capixaba, lá pelo lado esquerdo do Bragantino. G4 nesse momento, portanto, do Campeonato Brasileiro. Tem Bragantino, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro também joga na rodada, joga às 8h30 contra o Atlético, clássico em Belo Horizonte. Por aqui 4 minutinhos, começo do segundo tempo, vai dando o Bragantino. Murilo.
Nosso jogo está com 4 do segundo. Flamengo e Botafogo está com 6 minutinhos. Eles não tiveram tantos acréscimos quanto nós tivemos, né, no nosso primeiro tempo. Então, lá está 2 minutinhos à frente do nosso confronto. O torcedor do Massa Bruta, o torcedor do Flamengo também está de olho nesse jogo. Lembrando a você que na próxima rodada tem Palmeiras e Flamengo, hein? Domingão, 4 da tarde no Allianz Parque. Que jogão! Aqui tem Luigi. Vai acompanhando por ali a marcação de Pedro Henrique. Passou bem o garoto. Luigi pisou na área. Vai sobrando agora, limpa. Flaco Lopes, travado por Eric Ramírez. Sai jogando, mas dá bola com o Palmeiras de novo. Piquerez, passe pelo lado esquerdo. Tenta passar por ali o Luigi. Melhor para o Sacha na cobertura. Sai jogando o Bragantino. Volta movimentado. Segundo tempo também aqui em Bragança Paulista. Gabriel escorou para a passagem de Lucas Barbosa. Nessa temporada, mas é um jogador importante para a defesa do Verdão. O Everton deixando nos pés de Andrés Hurtado, limpou bem do Luigi. Andrés Hurtado, chegou o Piquerez para cortar, a bola ainda em disputa. Vai ficando com quem? Eric Ramírez ou com Gomes? Tirou o zagueiro. Guzmán rebateu do outro lado e vai sobrar com o Lucas Barbosa. Ninguém levantou a bandeira. Vem o atacante, pisou dentro da grande área. Ele contra Gomes, tem cruzamento na segunda trave, cortou o Giai. Ainda para brigar Emiliano Martínez. Mas aí com certo delay, né? Levanta a bandeira agora o assistente número 1, o Nailton Júnior de Souza. Isa, a gente estava falando em relação às substituições, né? Eu acho que vai acontecer o seguinte. Quando a bola estiver pelo lado esquerdo, o Piquerez atacando, o Luigi vai abrir aqui para auxiliar o Piquerez. Quando a jogada estiver do lado oposto, o Piquerez vai dar amplitude de campo e o Luigi vai ser um segundo centroavante. Por exemplo, agora a bola está pelo lado direito, o Piquerez vai abrir aqui, vai ser um ala e o Luigi vai ser centroavante. E outra coisa que tem que cuidar é o Rios. O John está muito bem no jogo, né? Está desequilibrando e a marcação normalmente está encaixando com o Rios. É muito perigoso porque o Rios tem amarelo. Estou com o Fernando Praz, com a Jordana Araújo, também com o Lucas Rangel, Gabi Ribeiro, com a sua companhia. Este é o segundo tempo, vai dando o Bragantino 1-0. E pegando um contraponto no que trouxe o Praz, o Piquerez, quando o Piquerez sobe, o Bragantino tem conseguido encontrar o jogo por aqui. O Andrés Hurtado muito bem ligado, aciona bastante o Lucas Barbosa, vai explorando bastante as costas a partir do momento que o Palmeiras se lança ao ataque. O Bragantino faz isso muito bem, é uma transição muito rápida que exige aí uma organização defensiva da equipe do Palmeiras. E aqui o lançamento do Pedro Henrique, sem muita direção, já pede desculpas ali que... com a reposição do Everton. Isa. Oi, Lucas. O Pedro Henrique tá com moral com esses lançamentos aí, viu? Nas 2 últimas rodadas saíram gols a partir de lançamentos do Pedro Henrique. Contra o Mirassol aqui, foi a assistência mesmo pro gol do Pita no finalzinho do jogo, e lá contra o Grêmio, ele acha o Eric Ramírez num belo lançamento no meio da defesa do Grêmio, e o Ramírez serve o Pita para fazer o gol de empate. Então, tá com moral o Pedro Henrique. E vai ter agora que se defender o zagueirão do Bragantino, porque vem Estevão lá pro lado direito, já pisou na área, lisa o garoto, linha de fundo, bola pra fora. Estevão levou, pediu desvio, escanteio. Olha aí de novo, outro ângulo, bate no Guzmán Rodrigues, né? Tanto o Capixaba quanto o zagueiro fecharam pra cima do Estevão, ganha escanteio o Palmeiras. O próprio Estevão na bola. O Palmeiras tenta o gol de empate, ainda não tropeçou fora de casa. Escanteio já cobrado, vai viajando segunda trave, ajeitou de cabeça por ali. O Piquerez, aliás, o Gustavo Gomes. E aí foi direto pela linha de fundo na tentativa do capitão palmeirense. E o Pedro Henrique foi fundamental nos 2 últimos jogos, né, para o Bragantino. E o Pita também, que foi quem finalizou e aproveitou as oportunidades. O Pita tá no banco, Jô. Isidro Pita certamente vai aparecer no jogo daqui a pouco. Jogador mais posicional, né, em relação ao Eduardo Sacha, que agora está em campo e está tendo um trabalho tático muito importante, né, porque ele abre bastante a defesa, circula bastante, não fica tão parado ali na área. Mas sobre o Pita, o jogador é o artilheiro da equipe até aqui no campeonato, e ele desequilibra porque tem uma leitura de centroavante, né, um cara que consegue finalizar com qualidade e vive um ótimo momento, né, que traz confiança também para o atleta dentro de campo, e esse é um fator que desequilibra também, além do aspecto técnico. Com esses 2 gols aí que a Jordana citou, o Pita assumiu a artilharia do Bragantino na temporada com 5 gols, passando o Vinicinho e o John, que tem 4.
É opção para o Seabra no decorrer do jogo. E aqui vem a opção, vem com Maurício! A opção de João Martins nessa etapa final para a equipe do Verdão. Olha aí de novo. Maurício é outro, né? Sofreu muito com lesão, estava voltando de uma lesão, mas teve uma nova lesão que foi no ombro, ficou um tempinho fora. Jogador de grande destaque no Cruzeiro, depois grande destaque no Internacional. Integra esse elenco do Verdão. Escanteio, vem Estevão com a bola. Bola já cobrada para a área, chega de cabeça para cortar a defesa. Olha o Piquerez, isolou com o Premier. Dá jogo. Bradesco, cartões de crédito com benefício de estrela de cinema. Sentiu agora o goleiro Cleiton, capitão do Bragantino. O Marcelo de Lima Henrique vai conversar ali com ele. Bragantino que não tem hoje o goleiro Lucão, reserva o jogador que mais atua ali, né? Que mais oferece opção no banco de reservas, tratando uma torção no tornozelo, tem o Fabrício como opção. E os assistentes do Abel, né? O Vitor Castanheira estava ali ouvindo o João Martins. O João Martins aqui em beira de campo, representando o suspenso Abel Ferreira. Vem a lateral agora para cobrar o Bragantino. O torcedor do Massa Bruta já começa a cantar mais alto. O Bragantino em casa bateu Botafogo e Cruzeiro, mas venceu Botafogo e Cruzeiro e empatou com o Ceará, nona visão. Venceu também o Mirassol. E aí já foi nesse estádio aqui, no Cícero de Souza Marques, enquanto o novo estádio do clube não Angel. Pode botar um tempinho aí na conta, né? Até o Nabizão ficar pronto. São de 3 a 4 anos de obra para virar, né, a nova arena na Bia Bichedi, com capacidade para 20 mil pessoas. E aqui é apenas o segundo jogo, né, no estádio Cícero de Souza Marques. O primeiro foi a vitória contra o Mirassol. O estádio que era um estádio municipal, né, foi concedido para o Bragantino, que fez todas as reformas, praticamente construiu do zero esse estádio, reaproveitou algumas coisas só. E por enquanto tem dado sorte aí para o Bragantino. Tem dado sorte, vai conquistando sua segunda vitória por aqui. E o Palmeiras volta a jogar nesse estádio depois de 90 anos. A última vez que jogou que foi em 1935, quando venceu o Bragantino num amistoso por 4 a 0. Agora volta a jogar nesse estádio o Verdão. Aqui tem reposição rápida, cobrou rapidinho. O time do Bragantino reclamou. O Marcelo pediu para cobrar um pouco mais atrás. Porque o Andrés Hurtado cobrou muito para frente. Aí o Seabra reclamou, dando instruções também para o Gabriel. Os auxiliares do Seabra reclamam com o quarto árbitro. É lateral para o Bragantino. Ô Isa, e você falou aí de amistoso, né? Tem 2 amistosos importantes marcados para esse estádio agora durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, né? Vai ter um jogo do RB Leipzig, né? Que é o mesmo time da mesma empresa do Bragantino, lá da Alemanha. Vai enfrentar o Santos agora no final do mês de maio. E vai ter um amistoso da seleção brasileira feminina contra a seleção do Japão no início do mês de junho. O Brasil vai enfrentar o Japão na Neoquímica e também aqui em Bragança. Seleção de Arthur Elias. Posse de bola, 47% para o Bragantino, 53% para o Palmeiras. Tem mais posse, mas Fernando Praz vai dando o Bragantino. As substituições surtiram efeitos em termos de movimentação. É bem clara a mudança de movimentação, mas o Palmeiras ainda não conseguiu pressionar o Bragantino, controlar o jogo. O Bragantino ainda consegue deixar o Palmeiras desconfortável, né? Evangelista. Tem as questões táticas, mas tem as técnicas também, né? Muitas vezes um outro jogador um pouco abaixo tecnicamente não consegue fazer a diferença, né? A Gabi trouxe pra gente, olha aí o destaque, o João Martins já com a prancheta, conversa com o Lucas Evangelista, que trocou o Bragantino pelo Palmeiras. Já vai enfrentar o ex-clube, o Lucas Evangelista. Jogador que foi super importante no Bragantino nos últimos anos, né? Pilar no meio de campo do Massa Bruta. Agora defende a camisa do Palmeiras, será a primeira mudança de João Martins no confronto. Quase 14 jogados, 1 para o Bragantino, 0 para o Palmeiras. Aqui vem o Verdão. Gustavo Gomes.
esticando a bola mais à frente, cortou Guzmán Rodrigues. Sacha de peito, bota no chão Lucas Barbosa. E ele tira da marcação de Emiliano. Domina. Chegando lá pelo lado esquerdo, Vinicinho. Se aproxima Eric Ramírez. Troca passes agora com Gabriel. Esse é Juninho Capixaba. Clareando mais a jogada, colocando com Pedro Henrique. Já tem lançamento, correria do Andrés Hurtado, dominou, boa bola, boa inversão. Limpou o Andrés Hurtado, vai carregando passe de calcanhar. Era para chegar no Gabriel. No caminho tinha Luigi para fazer o corte, ainda que tenta agora o resposta, o contra-ataque o Palmeiras, não deu. Eric Ramírez, de novo Massa Bruta, tenta o seu segundo gol. E vem com Capixaba, linha de fundo, cruzamento, travado na hora certa. Mas aí só acompanhou, na verdade, a marcação do Palmeiras, né? Reposição agora com o Everton, que reclama. O Palmeiras vai ficando mais tenso com a arbitragem, né? Enquanto isso, muda o Palmeiras, Gabi. Richard Rios está indo embora com a 8. Entrada do Lucas Evangelista, camisa número 30. E ele que está fazendo aí esse confronto contra o antigo clube, né? O Bragantino. Jogador que começou bem, teve algumas oportunidades no Palmeiras. Sofreu lesão, agora está aí de volta como opção do elenco. E Jordana pendurado, pendurado Richard Rios no meio de campo com o John trabalhando muito por ali, né? Não ia segurar muito o colombiano dentro de campo, não. Vem aí Lucas Evangelista. Ele entra para compor esse meio campo, fazer um pouco do Richard Rios, né? Mas você tem com características diferentes. Depois eu concluo. Porque vem chegando agora o Lucas Barbosa, faz o giro. Com ele tem Piquerez mais atrás. Boa bola agora com o Eric Ramírez. Ele bate bem de fora. Ainda assim faz o giro, deixando com o Lucas Barbosa. Limpa a jogada do atacante. Olhou para a área, carrega. Eric Ramírez, clareia na jogada. Andrés Hurtado, vem cruzamento. Bate no Piquerez, escanteio. Escanteio para o Bragantino. Vindo, portanto, Lucas Evangelista para compor o meio de campo do Palmeiras. Já no intervalo mudou também o auxiliar técnico João Martins, colocando Luigi e Maurício. O Massa Bruta ainda sem mudanças. O Seabra está olhando para o banco, conversando com o seu auxiliar. Ainda não mexeu no Bragantino. Escanteio, camisa 10, John se coloca na bola. O Marcelo de Lima Henrique está ali pedindo para parar, atenção, porque ele empurra dentro da grande área. John na bola. Escanteio, jogada ensaiada, rasteira agora com Eric Ramírez. Levantou, bola cruzada, saiu Everton para ficar com ela. E tem pressa o goleiro do Palmeiras. Tentou ele retardar a jogada na saída do Guzmán Rodrigues, Capixaba também. Aí deu tempo de se recompor o Bragantino, atrasando a reposição de bola do Palmeiras, que ainda assim gira rápido. E vai lá pro lado direito com o Estevão. Isso, a gente já tá vendo aqui o Evangelista perseguindo bem o John, fechando ali a linha de passe, né? Onde ele circula, mas fazendo essa marcação individualizada. Aqui brigou o Luigi. Um bate-rebate, não gostou da marcação do Palmeiras. Agora o Piquerez saiu balançando a cabeça negativamente. Tem o John com bom passe pelo meio com o Vinicinho. Caído, é escanteio para o Bragantino. Reclamam os jogadores do Massa Bruta. Tá caído o Vinicinho, tá caído o Giai. Vamos ver por esse ângulo. O Giai tirou a bola, né? O Giai toca na bola para afastar o lateral direito do Palmeiras. Outro ângulo. Thales vem aí. Daqui a pouco mais uma mudança na equipe do Palmeiras. Agora, Isa, o Bragantino continua conseguindo infiltrar essa bola por dentro, né? Já é pelo menos a segunda bola nesse segundo tempo em que o John consegue receber essa bola em condição, passar por trás da marcação do Palmeiras, e aí você tem todo o desenrolar, ó. É uma jogada em que o John consegue sair por dentro e fazer também essa bola longa. O Palmeiras está pecando bastante e é um recurso que o Bragantino utiliza a partir dessa construção. Porque assim, é sempre um tabuleiro de xadrez, né? O Seabra faz um movimento aqui, uma estratégia, o João Martins faz de lá, e aí vai depender da execução. Essa questão do Piquerez fazer o corredor, ela gera algumas vantagens para o Palmeiras, mas a recomposição é mais difícil, né? Porque ele tem que fazer o campo todo. Tendo em vista ainda que o Sacha sai muito da área e teoricamente arrasta um dos zagueiros, que de repente esse zagueiro teria que fazer a cobertura no Piquerez.
Então, essa movimentação, o Palmeiras sempre vai encontrar mais dificuldades de jogar contra times assim, que não tem as posições tão fixas, que flutuam muito mais. Óbvio que tem soluções para isso. O Palmeiras já jogou contra times assim e conseguiu ter soluções. Mas são dificuldades que se apresentam e o Bragantino também tem os méritos na boa partida que faz hoje. E agora tem esse atendimento ao Giai. Me parece que o Giai, quando ele chega para fazer o corte, ele sente a parte posterior, ele da coxa esquerda. E é por isso que talvez o João Martins segure um pouquinho, né? Para ver se coloca ou não Thales em campo, caso o Giai não consiga continuar. Enquanto a gente revê, ó, o Vinicinho também teve o atendimento, né? O Giai, ele já cai, ele já vem para esse carrinho, ó, levando ele a mão, ó, a parte posterior da coxa esquerda. Atendimento para ele, vamos ver se vai conseguir continuar o Giai. O Vinicinho também já se levantou, os dois à beira de campo, esperando essa retomada para poder voltarem para o gramado. Você curte com a gente o segundo tempo, vai dando o Bragantino assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, chegando a 20 pontos o Massa Bruta de Fernando Seabra. O João Martins segue à beira de campo conversando com o jovem Thales. Já botou o Luigi, que tem 18 anos, e vem daqui a pouco o Thales de 20 aninhos. Brigando pela bola pela linha lateral. Sai jogando agora a equipe do Bragantino. Daqui a pouco o Thales no Verdão. Vai ser agora, né, Gabi? Isso, vai ser aí que a troca, o Thales está entrando com a 39 e quem está saindo é o Flaco Lopes, com a camisa 42 do Palmeiras. Se tivesse, né, para as outras opções, como por exemplo, reforçamos que já trouxemos, né, o Vitor Roque com problemas pessoais não foi relacionado e o Paulinho dentro de um cronograma individualizado, já que o Paulinho se recuperou de lesão, né, ele chegou tratando de lesão já vindo do Atlético Mineiro. E aí tá com todo esse cronograma traçado, entrando os jovens atletas. O Thales entrando também, o Luigi. São jogadores que já tiveram oportunidades lá atrás, né? Mas quando não tinha o Vitor Roque nem o Paulinho. O Palmeiras, em algumas posições, ele está muito bem coberto hoje, né? Tem o Maurício no meio, tem o Veiga, tem o Felipe Anderson pelo lado, que pode jogar no meio também. Na posição de atacante mesmo, que essas duas questões que comprometeram um pouco, né? O problema particular do Vitor Roque e a questão do controle de carga do Paulinho, que o Paulinho não é um centroavante, mas ele pode fazer essa função por dentro, né? Junto com o Flaco. Então o Palmeiras ficou um pouco prejudicado em relação a essas duas situações com esses dois atletas em específico. Palmeiras agora se defendendo, o Bragantino vencendo o jogo com o gol do Gabriel, ainda no primeiro tempo. Luigi, brigando ali com o Thales. No trabalho, a equipe do Palmeiras tinha Lucas Evangelista também, sobrando lá para o lado direito, Estevão. Limpou o Estevão, é sempre um jogador perigoso. Mais atrás com o Murilo, olha aí o zagueiro, ajeitou a perna direita, bola para fora. Teve desvio do Cleiton, é escanteio para o Palmeiras. Na última partida do Palmeiras, que foi contra o Bolívar pela Libertadores, o Murilo fez gol, mas não só isso, que foi o primeiro gol dele na temporada, é um zagueiro que sabe fazer gol, né? Tem a melhor marca de um zagueiro numa só temporada pelo Palmeiras quando o assunto é bola na rede. Escanteio já cobrado, afasta a marcação do Massa Bruta. Fez 11 gols em 2022, o Murilo. Um jogador que sempre pode ajudar ali na frente também. Vem Estevão, novo escanteio para o Verdão. Isidro Pita. Daqui a pouco vem atacante, vem artilheiro no Bragantino. Estevão na bola, bola já cobrada, vai viajando, chegou para cortar a zaga. Ainda assim insiste o Palmeiras com Piquerez, olhou para a área, vai pensando na melhor opção, levantou, tira Pedro Henrique de cabeça. Bola rebatida com o John, vai ficando com o Andrés Hurtado. Pode acelerar para o contra-ataque o Bragantino. Piquerez retardou, foi bem, Emiliano Martínez. Olha o Palmeiras buscando o gol de empate. Vai perdendo a liderança para o Bragantino. Passagem de bastão da ponta da tabela agora do Palmeiras para o Bragantino. Situação de momento, né? Agora parou a arbitragem, tem jogador caído. É o Sacha. E o Pita tá ali à beira de campo, já tirou a blusa de frio. Daqui a pouco vem atacante, pode ser... Vai sair o Sacha com a 8 para a entrada do Pita com a 9. Pita, como eu já disse, virou artilheiro do time nessas duas últimas rodadas. Marcou gols importantes, o da vitória contra o Mirassol e o do empate contra o Grêmio.
Agora são 5 gols na temporada, ele que chegou esse ano para compor aí o elenco do Bragantino, vai entrar então com a camisa 9. Fez um gol peripotente contra o Mirassol. O primeiro gol dessa nova era do Bragantino nesse estádio todo reformulado, né? O Cícero de Souza Marques. Portanto, deixando o campo de maca, agora o Sacha, aplaudido, claro, pelo torcedor com a camisa 8, para a entrada de Isidro Pita. É sempre uma atenção para a defesa adversária, Jordana. Exato, você vai ter agora um jogador que vai ser um pouquinho mais posicional em relação ao Sacha, que saía, circulava muito por ali, puxando bastante a marcação da equipe do Palmeiras. Ele vai ficar um pouquinho mais posicional e também é um cara que vai fazer o pivô em alguns momentos do jogo. E vai segurar um pouquinho mais a marcação também. E vem o Palmeiras, lançando bola lá pelo lado esquerdo com o Luigi. Avança o garoto, tem gás novo do Verdão em campo, tá caído na disputa com o John John. 2 jogadores crias da academia, né? Só que um hoje tá servindo profissional do Palmeiras, o outro já tá do outro lado, tá no Bragantino. Era o John John. Trabalha agora o Bragantino de novo, sempre perigoso ali pelo lado esquerdo com o Capixaba. Chegando no camisa 9, Isidro Pita. 3 gols no Campeonato Brasileiro, artilheiro do time na competição. Capixaba tentou, não conseguiu, melhor para o Gomes, que faz já a inversão rápida, bola no Luigi, domina o atacante, ele contra a marcação, vem para limpar Luigi, tenta passe com o Estevão do outro lado, domina Estevão, limpou, para a perna esquerda, carregou o Estevão, chegou bem, e na sobra o Lucas Evangelista para cortar bem, melhor ainda agora o zagueiro Pedro Henrique. É um Palmeiras que se organiza com mais posse e um Bragantino que vence, que vai chegando à liderança do campeonato e destronando o Palmeiras. A galera achou que queria essa bola mais veloz, né? Mais vertical para encontrar Lucas Barbosa, Pita. Andrés Hurtado, olha onde está o lateral direito, construindo a jogada agora pelo meio de campo. Chegou o Murilo, falta para o Bragantino. É o Campeonato Brasileiro, mas num calendário recheado. Os 2 times no meio de semana trocam a chave para a Copa do Brasil. O Bragantino enfrenta o Criciúma aqui mesmo nesse estádio às 9h30 da noite, quinta-feira, buscando vaga para as 8ª da Copa do Brasil. Perdeu a ida para o Criciúma por... Palmeiras vai tentar se classificar contra o Ceará, venceu a ida, né? Por 1-0 tem a vantagem o Verdão. Pois é, você destacou o posicionamento do Hurtado agora. Geralmente nos jogos do Seabra, quem fecha, né, esse meio campo são os pontas, mas é o Hurtado que vai fazendo isso para dar mais sustentação. E tem lançamento mais à frente, reclamaram do domínio do Thales. Os jogadores do Bragantino queriam um toque no braço do Thales. Tô dizendo ali que foi no braço, o Pedro Henrique. Vamos ver onde dominou. Aqui no ombro, né? Pra cima ali o Thales. É escanteio para o Palmeiras. Palmeiras tenta o gol de empate. Escanteio, bola vai viajando com desvio! Gol do Palmeiras! O zagueiro com faro de gol! Murilo para empatar o jogo em Bragança, aos 27 minutos. Gol contra o Bolívar, marca pelo segundo jogo seguido. Murilo subiu mais alto do que todo mundo para cabecear no canto de Cleiton. Tudo igual em Bragança. Se antecipou a todos os marcadores. Não deu para o goleirão Cleiton, capitão do Bragantino. Murilo empata o jogo em Bragança. Um novo cenário nas primeiras posições da tabela de classificação. Sorrisão aberto de Murilo. No escanteio de Estevão, na medida para o zagueiro, que vibra, que empata. Tudo igual, Brás, 1-1. É isso, a gente procura normalmente achar os erros, né, de quem sofreu o gol. Mas é mérito do Palmeiras, né? É uma batida muito boa, escanteio. O Murilo sobe bem, antecipa bem, cabeceia bem. Por mais que a defesa do Bragantino tivesse bem postada, né, não conseguiu antecipar ele. Mérito da batida e mérito da finalização do Murilo. Vai proteger agora o Pedro Henrique. Começa a cantar. Olha ali atrás do gol do Cleiton. Palmeiras vai ficando ali atrás do gol do Cleiton. Vai falar bastante, cantar bastante no ouvido do goleiro do Bragantino. É para onde ataca o Palmeiras, que se defende porque vem Lucas Barbosa no contra-ataque. Lucas Evangelista com ele. Bem, Lucas Evangelista cortou para o Palmeiras. Tem devolução, trabalha o Verdão. Cortou Pedro Henrique, disputa de cá, de lá. Fica com quem? Com Andrés Hurtado. Passa com Eric Ramírez. Devolução no lateral direito. Tenta passe, passa para o meio do Murilo.
Depois do encontrão caído, Gomes, sente Gomes, parou e a falta. Falta sobre Gustavo Gomes. Jordana Araújo, tudo igual aqui em Bragança, 1-1. Ô Isa, o Palmeiras conseguiu explorar uma das dificuldades do Bragantino nessa temporada, né? A informação do nosso gato mestre, 50% dos gols que o Bragantino sofreu em 2025 foi a partir de jogadas aéreas, né? Então a bola aérea defensiva do Bragantino é um dos pontos que precisam ser melhorados, né? E aí você tem um mérito, obviamente, do Murilo, que cabeceou, teve impulsão para fazer esse cabeceio, dando ele livre para poder finalizar. Primeiro gol do Murilo no Campeonato Brasileiro, Isa. Ele que, como eu falei, passou por um período de lesão, deu vaga para o Bruno Fux, agora está aí de volta ao time titular do Palmeiras. A zaga que foi a principal do Palmeiras na última temporada, né? Com Gomes, com o Murilo, e o Murilo marcando o gol, e agora o Gomes marcando o ataque do Bragantino. E o Gomes é quem serve mais na frente, Luigi, escorou de cabeça, ficou caído, ainda assim vem o Palmeiras. Bate, rebate, bola viva com massa bruta. Chegou ali para escorar o Vinicinho. Giai. O Giai tinha sentido aquele desconforto na parte posterior da coxa, né? Mas tudo certo com ele, segue em campo, lateral direito do Verdão. O jogo ganha um contorno diferente, tem muita bola para rolar ainda aqui em Bragança Paulista, 30 jogados. Segundo tempo, 1 para o Bragantino, 1 também para o Palmeiras. O Palmeiras vai chegando a 20 pontos e retomando a liderança. O Flamengo está empatando com o Botafogo e chegando a 18 pontos, segundo colocado. E o Bragantino voltando para a terceira posição, que vai chegando a 18 pontos. Capixaba. Guzmán Rodrigues. Cleiton. Sai jogando o Bragantino agora com o Pedro Henrique. Vai mudar um pouco a exposição do Bragantino. Estava vencendo o jogo, vantagem nas mãos, agora é o empate. G4 com Palmeiras, Flamengo, Bragantino. O Bragantino vai chegando a 18, o Cruzeiro ainda joga hoje, né? Pode chegar a 18 pontos, a 19 pontos. Agora a falta do Pita, bola para trabalhar e sair jogando o time do Palmeiras. Com o Premier, dá jogo. O que eu faria quilômetros de praia se não fosse para você se sentir livre? Esse Brasil é para você. Jogados, quase 32. Aqui quase 32 minutos, no Maracanã 34 minutos do segundo tempo, 0-0 entre Flamengo e Botafogo, portanto Palmeiras 20 pontos, Flamengo 18, Bragantino 18, Cruzeiro 16. Destaca o Cruzeiro, né, que enfrenta o Atlético Mineiro às 8h30, se vencer vai a 19, passaria Bragantino e Flamengo com o cenário de agora, com esse empate lá do Flamengo, esse empate aqui do Bragantino com o Palmeiras. Seabra chamou Gustavinho e Thiago Borges. Daqui a pouco mais duas mudanças de Fernando Seabra no Bragantino. Já botou o Pita no jogo. E aqui vem o Palmeiras com o Piquerez. Bola pelo meio de campo com o Lucas Evangelista. Devolução no lateral. Caído, escorou com o Luigi. Pisou na área, perna direita. Bate na marcação. E a sobra Maurício! Gol do Palmeiras! Se o Palmeiras é o time da virada, o Maurício atendeu o pedido da arquibancada. Maurício escorando para virar. Vira em Bragança Paulista. Passa à frente o Palmeiras no jogo. Na troca de passes do Verdão. Olha aí de novo. Caído Piquerez, hein? Para servir o Luigi. A bola sobrou, bateu no Pedro Henrique. O Pedro Henrique olhou para o árbitro, ficou na dúvida. E na sobra, encheu o pé Maurício. Dominou, ajeitou, na canhota, sem chance para o Cleiton. Passa à frente no jogo Maurício. O banco do Palmeiras dando respostas ao torcedor. O titular Murilo empatou. Maurício veio do banco e na canhota dá para agitar a arquibancada alviverde, presente hoje no estádio em Bragança. Maurício vira. 2 para o Palmeiras. 1 para o Bragantino, Jordana. É uma jogada que saiu, né, na dobra a partir aqui do lado esquerdo, né,
um primeiro momento não tinha dado esse encaixe. O Luigi e o Piquerez jogando, associando muito, abrindo bastante o espaço por ali, e aí você teve um momento em que a defesa do Bragantino acabou gerando espaço aqui por dentro, e o Maurício é um jogador que sabe explorar isso muito bem, né? Conseguiu fazer essa finalização, ampliando o placar, aliás, virando, né? Decretando a virada do Palmeiras até aqui. O do Bragantino, Lucas. Saíram já John e Lucas Barbosa, e tá saindo, acho que agora o Vinicinho também. Não, Andrés Hurtado. Então saíram Lucas Barbosa, John e Andrés Hurtado para as entradas de Gustavo Neves, Gustavinho, Thiago Borbas com a número 18, centroavante, e o Agustin Santana com a número 32, lateral direito. Mudança, portanto, em dose tripla na equipe do Bragantino. Vem Agustin Santana ali para cobrir a lateral direita, Gustavo Neves no meio de campo, a vaga do John e o atacante Thiago Borbas para substituir Lucas Barbosa. 3 mudanças no Bragantino, porque o Palmeiras vira o jogo. 2-1, Fernando Praz. É isso, o Palmeiras não vinha fazendo um grande jogo, né? Empata numa bola parada, e aí a gente fala da parte mental, né? O Palmeiras mesmo não muito bem no jogo, o Bragantino melhor. O Palmeiras nunca baixou a guarda, nunca baixou a cabeça. O Bragantino, depois do gol de empate, o Palmeiras conseguiu começar a encurralar o Bragantino, trabalhar mais a bola no campo de ataque, coisa que não estava fazendo. O Palmeiras não conseguia ter posse no campo de ataque. E depois, quando o Palmeiras faz o segundo gol, é nítido a postura dos jogadores do Bragantino lamentando. O auxiliar sai do banco do Bragantino pedindo ânimo aos atletas. Então, assim, essa questão é também porque é um time maduro, é um grupo muito mais maduro, formado há muito mais tempo que o Bragantino, né? Então tem essas vantagens em relação ao trabalho do Bragantino. Mike vem aí, Isa, e só um detalhe da comemoração do gol do Palmeiras: os jogadores saíram aqui do banco, correram lá para o fundo para abraçar o Maurício, e o Estevão pegou o microfone de uma rádio aqui de Bragança Paulista para mandar um recadinho. Maior comemoração, maior festa aqui dos jogadores do Palmeiras. Importantíssimo esse resultado, que o Palmeiras nesse vira-vira vai se mantendo na liderança. E mantendo na verdade 2 pontos, né, para o Flamengo. Exato, e o Praz destacou essa questão mental, né? No lance Essa bola de longe, um perigo. O Cleiton acompanhou. Só uma correção, Jô, perdão. O Palmeiras ampliando a vantagem, né? Está chegando a 22 pontos na liderança. O Flamengo está chegando a 18, ampliando para 4. Rapidamente no lance da jogada, você tinha o jogo até aqui, né? Nesse segundo tempo ele acabou caindo. Tem uma questão física que é natural, né? Quando você tem um jogo muito intenso, você acaba cansando bastante, mas na jogada ali ele acabou não conseguindo fazer a cobertura que estava fazendo. Claro que você tem o mérito da jogada do Palmeiras com essa dobra, né, pelo lado esquerdo, que vem gerando bastante volume ofensivo, mas o Hurtado ali acabou pecando na marcação, e aí você teve todo o desenrolar da jogada. Aqui vem Luigi, espetado lá na linha de fundo, tem cruzamento, chegando com o Maurício de novo, Cleiton! Defende o goleiro do Bragantino, evitando o que seria o 3º gol do Palmeiras no jogo, o 2º do Maurício. Age bem no jogo Cleiton, atento agora o goleiro de novo, porque vem Estevão, limpando o Capixaba, linha de fundo, tenta cruzamento, rasteiro para chegar bem, para fazer o corte, defesa do Massa Bruta, tenta o contra-ataque com o Gustavo Neves, veio para campo também agora assim como o Pita, já parou a jogada, falta para cima do Pita, aí o Pita chega ali, deixa o braço, enfim, fica bravo. Liderança do Palmeiras, chegando a 22 pontos. Flamengo está empatando com o Botafogo, chegando a 18. Bragantino vai se mantendo com 17. 4º colocado, o Cruzeiro, joga hoje à noite ainda, pode ir a 19. Esse é o cenário. Aqui tem o Bragantino, tenta o gol de empate, vem com a bola na linha de fundo, já saiu. Com o Premier, dá jogo. Jogados, vai dando o Palmeiras de virada, esse gol super importante, né, Gabi? Vai mantendo uma inscrita pro Palmeiras, que visitante indigesto no Campeonato Brasileiro. Pois é, no Campeonato Brasileiro e na temporada, não perdeu fora de casa até aqui. A última derrota fora de casa do Palmeiras foi no ano passado, no Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Eu falei que o Mike estava pronto aqui para entrar, mas o Bruno Fux também está no aquecimento, a ver qual vai ser a decisão do João Martins para essa última substituição do Palmeiras.
quem mudou foi o Bragantino, né, Lucas, agora? Exatamente. Saiu o Eric Ramírez para a entrada do 33, Nátio La Quintana. Enquanto vem o Palmeiras com perigo, o Luigi entrou para fazer uma bagunça ali, né, pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Palmeiras. Aqui tem o Vinicinho para tentar o contra-ataque. Essa bola já é esticada mais à frente na velocidade do Pita. Ele contra o Gustavo Gomes, duelo dos paraguaios, melhor para o zagueiro. Pita foi parar lá no banco. O Everton, impressão para cima do Everton. Nátio La Quintana, Agostinho Santana, Gustavo Neves, Thiago Borbas e Pita. As opções. Daqui a pouco tem mudança no Verdão. Fux está ali à beira de campo. Teve um papo com o Mike, né? Mas já... Sai jogando o Palmeiras. Lucas Evangelista. Já para a arbitragem. Vem aí o Fux. É isso, Bruno Fux está entrando na equipe do Palmeiras pela placa Estevão. 41 está saindo da equipe do Palmeiras. Havia aí a expectativa de que fosse o Mike, ele já estava prontinho para entrar, mas retranca um pouquinho mais o João Martins. Isa. Amarelo para o Estevão. Ô Isa, e teve um cartão amarelo para o Bragantino também no lance lá na ponta direita, foi para o Pedro Henrique, para o zagueiro. Muito bem, então saindo Estevão para a entrada de Bruno Fux na equipe do Palmeiras. Os amarelados Pedro Henrique do Bragantino e Estevão do Palmeiras. Campeonato Brasileiro, esta é a 9ª rodada da competição mais importante do Brasil. Você curte com a gente a 9ª rodada. Lembrando a você que às 8h30, daqui a pouquinho, né, começa no Sport TV o jogo entre Internacional e Mirassol. E depois do jogo tem o fechamento, ali por volta de 10h30 da noite, né, vem o fechamento para trazer de fato o fechamento da rodada 9 do Campeonato Brasileiro. Olha aqui o Gomes protegendo contra o Thiago Borbas. Melhor para o goleiro do Palmeiras. O fechamento para você hoje tem André Rizek, Denilson, Felipe Melo, Eric Faria e Arnaldo César Coelho. Se preparem, Arnaldo, tem muito time reclamando de arbitragem, hein? O que vai analisar o Arnaldo na rodada hoje é o fechamento na tela do Sport TV. Isa, agora o Bragantino se comporta num 4-4-2 sem a bola e quando está na fase de construção, o Pita vem por dentro para ser um jogador de mobilidade por ali, né? Para fazer essa transição. Aí vai precisar agora explorar bastante os lados, né? Tanto com o Nátio quanto com o Vinicinho, para tentar quebrar essa linha defensiva do Palmeiras, que agora está bem estruturada, principalmente com a entrada do Fux. Palmeiras voltando a vencer o Bragantino em Bragança Paulista depois de 5 anos. A última vitória aqui do Palmeiras foi pelo Campeonato Brasileiro, né? Foi de virada também lá em 2020. Hoje de Claudinho, a época do Bragantino, e a virada foi de Veron e William Bigode. Hoje Veron está no Santos, o William Bigode está no América Mineiro. Ela foi a virada do Palmeiras no Brasileiro aqui em Bragança. Hoje vai virando de novo o jogo. E tem passe, bola esticada na área, era pro Pita. Chega para cortar a defesa do Palmeiras, escanteio pro Massa Bruta. Essa trivelinha do Agostinho Santana, que na ausência do Andrés Hurtado, era o titular, ó. 3 dedos na bola para encontrar o Isidro Pita. O Bruno Fux cortou de cabeça, escanteio para o Bragantino. Tentando o gol de empate. 2-1 vai dando o Palmeiras. Palmeiras se mantendo na liderança do Campeonato Brasileiro. Chegando a 22 pontos o Verdão. Do Palmeiras. Líder do Brasileirão, com vantagem contra o Ceará pela Copa do Brasil. Líder também geral da Libertadores. Agora escanteio cobrado rasteirinho, vai ficar com o Nátio La Quintana, bola pra fora. Com o Premier da jogo. Beba com moderação. Cinco mudanças já feitas de cada lado. Vamos assim até o finzinho do jogo. Aqui no Estádio Municipal de Bragança Paulista. 6.449 torcedores pagantes. Pouco mais de 6 mil torcedores. Metade da casa cheia, né? A capacidade do estádio é de cerca de 12 mil torcedores. E o Bragantino investiu uma grana, hein? Para revitalizar esse estádio. Enquanto vem o Palmeiras, tem passe para a área para o Luigi, chegou para cortar o Gabriel, melhor para o Gustavo Neves. Chegou no carrinho ali para marcar o Maurício. Maurício, autor do gol da virada do Palmeiras. E chama atenção para que Veiga tá no banco e vai continuar no banco, viu?
Veiga e Felipe Anderson, né? Duas grandes opções. O João Martins prefere os meninos, né? Por característica, né? O Veiga é um cara mais por dentro, né? Não poderia entrar pelo lado do campo. E nem de centroavante, como entrou o Thales, né? O Felipe ficou nítido que ele joga melhor por dentro ou pela direita, não entraria na esquerda. Então é uma hierarquia por posições mesmo, né? No meio o Veiga poderia ter entrado, ele optou pelo Maurício. O Felipe podia ter entrado na direita, ele optou por botar o Estevão para lá, que já estava no jogo, né? Palmeiras pega o Flamengo em casa na próxima rodada, depois tem o Cruzeiro fora, sequência de confrontos diretos. E pega o Juventude em casa. 4 dias depois de enfrentar o Juventude, o Porto, já pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vem aí a competição com cobertura completa do Grupo Globo. Na bola agora o Palmeiras, cruzamento na área, Cleiton saiu, Cleiton já protegeu ali a defesa para ele. Então, ó, Flamengo em casa, Cruzeiro fora, Juventude em casa. Depois tem Porto, Al-Ahly e Inter Miami pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E se passar eventualmente, né, se passar da primeira fase, aí o mata-mata é outra história. Você vai acompanhar a cobertura completa do Grupo Globo. Sport TV transmitindo todos os jogos para Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense, o quarteto que vai representar o futebol brasileiro na Copa do Mundo de Clubes da FIFA entre meados de junho e meados de julho. Isa, na verdade esse jogo contra o Juventude deve ficar para depois, viu? Porque o Palmeiras está planejando a viagem para a Copa do Mundo de Clubes no dia 9 de junho. Antes da estreia, a aclimatação dos jogadores. Alguns jogadores podem até estar convocados para as respectivas seleções, porque é data FIFA. Então o Palmeiras está planejando essa agenda. Mais 5. Vamos a 50 minutos. Muito apertado, né, Gabi? Muito apertado esse planejamento do Palmeiras. Esse descansinho para trabalhar. Virando a chave de Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes. Uma agenda recheadíssima do Palmeiras. Meio de semana tem o Ceará, hein? Se empatar com o Ceará no Allianz, já avança para as oitavas da Copa do Brasil. Aqui tem o Bragantino, que vai ter uma missão difícil, reverter a vantagem do Criciúma. Na Copa do Brasil, no meio de semana, aqui mesmo nesse estádio, na quinta-feira. Gabriel, autor do primeiro gol do jogo, leva o massa bruta para o campo de ataque. Gustavo Neves chegou para dar o bote, seu ex-companheiro Lucas Evangelista. Jogando o Guzmán Rodrigues. Trabalhando o incansável Vinicinho. Da turma da frente, só o Vinicinho permaneceu em campo. Os outros todos foram substituídos. E tem gás para ir Vinicinho. Passe por fora, driblando Piquerez, linha de fundo. Tentou o cruzamento, Murilo bem para travar. Ainda assim com o Vinicinho, insiste. Consegue passe mais atrás. Gabriel, clareando a jogada, inverte para o lado esquerdo. Capixaba, olhou para a área, prefere o passe. Nathan La Quintana encarando a marcação do Giai, limpou bem, melhor para o Giai. Carregou, ainda assim La Quintana. E a falta. É falta para cobrar o Palmeiras. Que sequência para jogos, portanto, pelo Campeonato Brasileiro. Confrontos diretos Flamengo e Cruzeiro. E aí vem Copa do Mundo de Clubes. Porto, Al-Ahly do Egito e Inter Miami. A sequência do Palmeiras. O Mundial vai agitar esse calendário do Palmeiras, né, Praça? Esse calendário do brasileiro já é maluco, né? É uma sequência de jogos muito grande, não tem tempo para treinar. Até por isso, eu acho que tudo isso que o Abel está fazendo agora já faz parte do planejamento para o Mundial. Mas sem priorizar nada, né? Porque ele constantemente reveza no mínimo 5 jogadores, faz controle de carga. Eu acho que para chegar com todo mundo pronto no Mundial. Murilo voltou agora, o Giai teve machucado, voltou, o Evangelista voltou, o Veiga voltou. O Palmeiras provavelmente vai chegar no Mundial com todo mundo no nível bom. Tanto físico, né? Sem lesões, como também de minutos de jogo, né? Vai estar um time bem equilibrado. Aqui vem o Bragantino virando com o Agostinho Santana. Bateu no braço do Pita. O Otto tinha parado não, né? Seguiu. Na verdade era a posição, né? Que o Pita não conseguiu na passagem. Ainda assim seguiu com o Bragantino, que ganha a bola. O Gomes, capitão, xerifão da zaga do Verdão, tá ali instruindo todo mundo. Escanteio. Agostinho Santana na bola. O Seabra, loucura, ele à beira de campo instruindo todo mundo. Escanteio já cobrado, afasta a marcação do Palmeiras. Dominou, bola no peito, já no chão. Chegando agora com o Gustavo Neves, limpou perna direita, era o La Quintana, limpou para a perna direita, tem também o Capixaba.
Finzinho de jogo, movimentado, já estamos nos acréscimos. Vai dando Palmeiras de virada, se mantendo na liderança, abrindo 4 pontos para o vice-líder Flamengo. E aí, reposição vai ficar com o Everton. Tá, o Palmeiras está abrindo chegando a 22 pontos. Ó, terminou lá no Rio, tá? Terminou no Rio, portanto, o Flamengo chega a 18 pontos. O Palmeiras vencendo aqui está chegando a 22. Então, neste momento, o Palmeiras tem 22 pontos e o Flamengo tem 18, é o segundo colocado. O Bragantino é o terceiro com 17. Daqui a pouquinho tem clássico em Belo Horizonte. O Cruzeiro recebe o Atlético Mineiro lá no Mineirão. O Cruzeiro tem 16. Se o Cruzeiro vencer, melhor dos cenários para o Palmeiras, a diferença para o segundo colocado ao fim desta rodada seria de 3 pontos, que seria para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro tropeçar por lá, aí termina a rodada com 4 de vantagem para o Flamengo, pegando o Flamengo na próxima rodada e o Cruzeiro depois, tá? Os 2 próximos jogos do Palmeiras, confrontos diretíssimos. O Flamengo em casa e o Cruzeiro fora. Lucas Evangelista, tocando bola pelo meio de campo, vem o Verdão, tenta o terceiro gol para ficar mais tranquilo. Luigi participou ativamente da jogada na virada. Aí depois ele se enrolou todo com o jogador do Bragantino, chegou o Maurício empurrando, olha a massa bruta. Fim de papo em Bragança. De virada como pediu a torcida, de virada vence o Palmeiras. O Palmeiras faz 2-1 sobre o Bragantino, se mantém na liderança, amplia a vantagem.